Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, por mais este dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo que as leituras da igreja têm nos trazido, por tanta sabedoria que o Senhor tem buscado trazer para a nossa realidade com a Sua palavra. Como nos damos conta do Seu amor por nós através das leituras. Obrigada, Senhor, que o Espírito Santo venha nos inspirando nesse momento e peço ao Espírito Santo que derrame sobre nós dons de sabedoria, dons de discernimento e dons de conselho. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Hoje a leitura orante está saindo mais tarde, mas ainda sempre em tempo. As leituras que a igreja nos traz hoje a primeira leitura está em Romanos 2, do 1 ao 11. O Salmo é o 61, entre parênteses 62, e o Evangelho está em Lucas 11, do 42 ao 46. E o Espírito Santo nos pergunta hoje, pergunta para mim, pergunta para você: estamos prontos? São Paulo está falando algo forte demais para o povo romano e o Espírito Santo nos pergunta: estamos prontos? São Paulo vai dizer: ó homem, tu que julgas, condena-te a ti mesmo. E aqui então São Paulo está dizendo daquela tendência que nós temos a sair julgando, a sair com arrogância, achando que nosso comportamento é perfeito e que o meu irmão merece julgamento e que sou eu quem vou julgá-lo. Quando eu me coloco no lugar de julgadora, eu estou sendo arrogante, eu estou querendo o lugar de Deus. Nós precisamos vigiar isso muito, meu irmão, minha irmã. O lugar de julgador não é nosso. O nosso lugar não é de julgadores, é de piedosos, é de misericordiosos, porque Deus é assim conosco, então nós temos o dever de ser assim com Ele. São Paulo ainda vai dizer, que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra quem pratica tal coisa. A tal coisa que ele está falando é o julgar o outro, porque ele disse: o julgamento condena a ti mesmo. O julgamento que eu faço apontando o erro do outro está dizendo sobre mim e sobre a minha condenação. Não está dizendo sobre o outro. Está dizendo que eu sou capaz de ser tão arrogante que sou eu que tenho que julgar o outro e não Deus. Sendo que o meu papel é de ter piedade e misericórdia do meu irmão, porque a condição dele é igualzinha à minha. Igualzinha. E aí São Paulo ainda vai nos dizer, será que o homem que despreza esquece da riqueza da bondade de Deus, da longanimidade, que é suportar o amor por um longo tempo? Será que o homem que despreza as riquezas da bondade de Deus, ele esquece como Deus é tolerante conosco? Ele esquece como Deus tem bondade conosco. Ele esquece como Deus é tudo isso, é por amor, porque Ele nos quer convertidos ao amor dEle. Será que quem pratica a tentação de julgar esquece tudo isso? Será que esse coração duro pelo mal, um coração sem piedade, não estão acumulando contra a própria pessoa? Será que a pessoa esquece que o mal que se enraiza nela, está endurecendo o próprio coração, acumulando contra ela, trazendo, o que seria isso? Acumulando contra ela, trazendo um peso grande contra ela no dia do juízo final. São Paulo vai nos perguntar. Por isso o Espírito Santo pergunta se estamos prontos, E aí ele vai dizer de modo muito bonito: Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Meu irmão, minha irmã, vamos olhar para a nossa vida.
Vamos olhar para a nossa vida como uma obra que precisa ser feita. O Senhor, Ele nos constrói todo dia. E quando nos quebramos, o Senhor nos restaura. Ele não junta os nossos caquinhos, Ele nos faz novos. Então, será que eu estou deixando de aproveitar e construir o céu aqui na terra? Porque eu vou ser julgada pelo que eu fizer aqui. O que eu viver aqui é o que eu vou viver no céu. Olha só, né? E ele ainda vai continuar dizendo: para aqueles que praticam o bem, buscam honra, buscam glória, buscam a incorruptibilidade, não pecar, caminhar o máximo possível longe do pecado. Para esses Deus dará a vida eterna. E para os que praticam a injustiça, a maldade, a iniquidade, né? Ele fala: a ira está reservada, vai passar por tribulação. E aí, olha só como ele vai dizer: primeiro para os judeus. Por que primeiro para os judeus? Porque quem é da casa de Deus tem que ser o primeiro a conhecê-lo. Se nós já temos uma caminhada com Cristo, como posso voltar atrás, deixar de amá-lo? Não posso. Na minha juventude, eu fiz isso porque eu não conhecia. E quando a gente tem maturidade para conhecer o verdadeiro amor, eu não posso mais sair de perto dele. Eu não posso achar que está tudo bem, vai todo mundo para o céu, está tudo bem, Deus me ama. Eu preciso fazer muito mais do que só isso. Muito mais. Eu preciso de uma vida transformada. Porque nossa vida não é nada diante do Deus que está diante de nós. E São Paulo está nos alertando para isso. E depois, né, do julgamento dos judeus, né, porque eram aqueles que conheciam o Senhor, os outros, nós, Deus não faz distinção de pessoas, Ele vai julgar todo mundo. Por quê? Porque somos criatura dele. Podemos negar? Podemos, mas a nossa essência é de criaturas de Cristo, né? Então, nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para sermos justos. E sermos justos é olhar para o outro a partir do amor de Deus, a partir do amor que Deus olha para mim. O Salmo vai nos dizer: Senhor, pagai a cada um conforme suas obras. Que Deus nos pague conforme a nossa obra. Só em Deus minha alma tem repouso. Só em Deus eu descanso. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por momentos de aflição, de inquietude, de agitação, de ansiedade, de medo, aquele que te dá repouso, que repousa a sua alma, que aquieta seu coração, é o próprio Jesus Cristo. Não tem como preencher o nosso vazio que o pecado deixa com outra coisa, a não ser com a purificação de Jesus. Esse é o nosso caminho, com a salvação que Ele vem para nos salvar, com a salvação que Ele vem para nos entregar. É isso que Ele quer. Isso nos traz paz. Se a sua vida está sem paz, se a minha vida, alguma coisa na minha vida não está em paz, eu preciso rever. Deus não está ali. Porque Ele mesmo nos disse: não se aflige com coisa alguma. Não se aflija com coisa alguma. E o Evangelho vai nos falar, seguindo ali, né, o Evangelho de Lucas, Jesus vai falar os ais de Jesus, né? Ai de vós, fariseus, ai de vós, Sileia, ai de vós, meu irmão, minha irmã, que pagam o dízimo e deixam de lado a justiça e o amor, que acha que tudo o que precisa fazer é pagar. Precisamos muito mais. Ele está ali justamente chamando a atenção dos fariseus. Vão lembrar a leitura de ontem, né? Em que fala: vocês se limpam por fora, mas estão podres por dentro. Então ele vai dar essa sequência de ais, os ais de Jesus. Ai de vós, coitado de você. Atenção você, né? Que paga o dízimo, mas está longe da justiça e do amor verdadeiro.
está preso à legalidade das ações sem esquecer, sem se lembrar da essência. Quando perguntam para Jesus, mas você está curando no sábado? Jesus pergunta, é mais importante uma vida ou cumprir uma lei? A vida é mais importante. A vida é mais importante. E Jesus não está criticando a observância das leis. Ele está criticando o excesso de ritualidade que faz com que o amor ao outro seja trocado por meras formalidades. Né? Então ele ainda vai dizer, ai de vós, fariseus, que gostam do lugar de honra, de destaque, Senhor, tira de mim a necessidade de reconhecimento, de lugar especial. Tira de mim, Senhor, tira de mim. Eu peço para os meus irmãos, tira de mim esse lugar de destaque que a minha vaidade tanto quer, Senhor. Me esconda dentro do seu coração, para que eu o imite. É isso. Ele vai dizer, porque vocês são túmulos e não se veem, e andam sem saber, porque estão mortos. O amor é a centelha de vida. Se não temos amor, se não temos compaixão, se não temos piedade, se não temos misericórdia, nós estamos mortos. Somos sepulcros caiados. Somos hipócritas, insensatos. E Deus nos afaste disso. Porque não queremos viver assim. Queremos, como diz São Paulo aqui, né? Queremos o julgamento que nos leve para o céu, né? E aí os mestres da lei reclamam, mas assim o Senhor está nos ofendendo? E Jesus fala, vocês, mestres da lei, os que tinham que dar mais exemplo, vocês são os piores. Vocês aumentam a carga daqueles que te seguem a ponto de ficar insuportável. Mas vocês mesmos não carregam essa carga. O excesso da lei servia para os outros e não para os mestres, sacerdotes, servia para os outros, para os fariseus, de modo geral, né? Para o judeu, de modo geral. Mas aqueles que estavam conduzindo esse povo não viviam isso. Deus de misericórdia, tira de nós a hipocrisia, tira de nós esse sentimento de soberba, esse sentimento de arrogância, essa postura, Senhor, transforma a nossa vida, de modo que a Tua palavra entre tão forte no meu coração, que eu não consiga mais responder como a velha Sileia. Senhor, me transforma todo dia. Não é uma transformação fácil, mas me transforma todo dia. Porque, Senhor, como o Espírito Santo me perguntou no início da leitura, está pronta? Eu quero estar pronta. Eu quero estar pronta. E que seja na dificuldade, que seja com as penas, com as tribulações, mas que seja sempre com Jesus. Que Nossa Senhora nos conduza sempre ao seu caminho. Porque ela pede ao Filho e o Filho leva para o Pai. É assim que funciona. Glória a Deus por essa palavra de hoje. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.